Você come ovo todo dia, achando que está cuidando da sua testosterona. Coloca no café da manhã, coloca na salada, coloca na janta. E tem certeza que está fazendo o seu corpo um favor. O que ninguém te contou é que existem dois ovos completamente diferentes na sua frente quando você abre a caixa do mercado. Eles parecem iguais por fora, têm a mesma forma, a mesma casca, o mesmo lugar na prateleira, mas dentro deles a história é outra. E depois dos 50, escolher o errado não é só uma questão de gosto, é uma questão de quanta matéria-prima hormonal o seu corpo recebe a cada manhã para fabricar a testosterona que ele precisa. Hoje, nos próximos minutos, eu vou te explicar, critério por critério, por que dois alimentos com a mesma aparência podem ter efeitos quase opostos no seu hormônio masculino. E ao final desse vídeo, você nunca mais vai olhar a caixa de ovos do mesmo jeito. Pode parecer exagero. Eu entendo. Por décadas a gente ouviu que ovo é ovo, que o que importa é comer proteína, que o resto é detalhe de marketing, capricho, conversa de quem tem tempo de sobra, mas o seu corpo aos 60 não é o seu corpo aos 30. Ele lê a comida com outra precisão, e essa precisão tem nome científico, e é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com a mesma queixa, fazem o que parece certo, mas não vem retorno. E o que eu percebi, repetidamente, é que os homens que cuidam da alimentação cometem erros pequenos, repetidos, que se acumulam em silêncio durante anos. A escolha do ovo é talvez o melhor exemplo disso. Para responder essa pergunta sem achismo, eu separei 5 critérios que você precisa conhecer antes de pegar a próxima caixa no mercado. Perfil de gorduras, biodisponibilidade, colesterol e produção hormonal, aspecto prático, e interação com a idade e com medicamentos. 5 critérios, lado a lado, comparando caipira e granja com o mesmo olhar. Sem militância, sem moda. Apenas o que a ciência indica e o que faz sentido para o seu corpo depois dos 55. Antes de entrar nos critérios, eu preciso te dar o contexto, porque sem contexto, comparação vira opinião. O ovo é um dos alimentos mais antigos e mais estudados na nutrição masculina. E não é por acaso. Ele concentra em uma única unidade quase todos os blocos de construção que o corpo masculino precisa para fabricar testosterona: colesterol, vitamina D, zinco, selênio, colina, vitaminas do complexo B. É praticamente uma cápsula natural de matéria-prima hormonal embalada por uma casca. Mas existem 2 caminhos diferentes que essa cápsula pode percorrer antes de chegar na sua mesa. O ovo de granja convencional, aquele que você encontra em qualquer mercado, com preço acessível, embalado em caixa padronizada, vem de galinhas criadas em sistema confinado, alimentadas com ração à base de milho e soja. É o ovo que sustenta a alimentação brasileira há décadas. Funcional, prático, barato. O ovo caipira, aquele que você às vezes encontra na feira, no produtor da estrada, no mercadinho de bairro mais cuidadoso, vem de galinhas criadas em sistema livre. Comem pasto, comem inseto, comem semente, comem resto de horta. É uma dieta variada, parecida com a que a galinha teria se ninguém estivesse criando ela. Os 2 entregam proteína, os 2 entregam vitamina. Mas o que o seu corpo recebe de cada um é diferente. E o problema é que depois dos 55, o seu corpo absorve nutriente de forma diferente do que absorvia aos 30. A capacidade do fígado muda, a flora intestinal muda, a sensibilidade à inflamação silenciosa muda, e aí o ovo deixa de ser apenas um ovo. Passa a ser uma decisão, porque o caipira e o de granja, embora pareçam idênticos por fora, entregam nutriente de forma muito diferente, e é exatamente essa diferença que vai determinar se você está apoiando ou sabotando, manhã após manhã, o seu próprio hormônio masculino. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você compra ovo caipira ou ovo de granja?
Comenta 1 para caipira, 2 para granja. Quero ver qual é mais comum aqui no canal. Agora que o terreno está montado, deixa eu te explicar critério a critério. Começando pelo aspecto que mais surpreende quando se olha de perto, o perfil de gorduras. O primeiro critério é o perfil de gorduras, e aqui o caipira leva vantagem. Uma vantagem que tem nome. Pesquisas indicam que ovos de galinhas criadas em sistema livre tendem a apresentar mais ômega 3 e menos ômega 6 do que ovos de granja convencional. Por quê? Porque a galinha caipira come pasto, inseto, semente, resto de horta. Uma dieta variada que vai direto para a composição da gema. Já a galinha de granja confinada come quase só ração à base de milho e soja, alimentos ricos em ômega 6 e pobres em ômega 3. Para o homem acima de 55, esse equilíbrio entre os dois tipos de gordura importa. O ômega 3 está envolvido nos processos anti-inflamatórios que favorecem a saúde vascular. E a saúde vascular é a base silenciosa da função erétil, da circulação testicular e daquela disposição matinal que parece que sumiu do mapa nos últimos anos. Não é o ômega 3 que vira testosterona. Não é assim que funciona. É o ômega 3 que mantém o terreno onde a testosterona consegue trabalhar. Sem terreno bom, a melhor matéria-prima do mundo não vira nada. Essa diferença no perfil de gorduras já é relevante por si só, mas o segundo critério é mais silencioso. Ele não está no que o ovo contém, e sim em como o seu corpo, depois dos 55, consegue ou não aproveitar o que está dentro dele. Biodisponibilidade é uma palavra técnica para uma ideia simples, do que você comeu, quanto o seu corpo realmente absorveu. E essa pergunta, depois dos 55, fica mais importante do que era aos 30. Pesquisas indicam que ovos de galinhas alimentadas com pasto tendem a apresentar maior teor de vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Essas vitaminas são absorvidas junto com a gordura do ovo. Quanto mais rico o perfil lipídico, mais eficiente costuma ser o aproveitamento desses micronutrientes pelo organismo. Acontece que, no homem acima de 55, a capacidade de absorção intestinal naturalmente cai. É um processo biológico, não é falha pessoal. Isso significa que a densidade nutricional de cada alimento passa a importar mais, porque a margem de aproveitamento encolheu. Comer 2 ovos densos em nutrientes não é o mesmo que comer 2 ovos pobres. A conta deixa de ser por unidade, passa a ser por aproveitamento real. O critério 1 falou do que o ovo entrega. O critério 2 fala de como o corpo aproveita. O próximo vai numa direção contrária do que quase todo mundo acredita. E é por isso que poucos homens conseguem colocar a peça do colesterol no lugar certo na própria cabeça. Por décadas, o colesterol da gema foi tratado como vilão, recebeu carimbo de inimigo do coração, foi cortado da dieta de uma geração inteira de homens, virou tabu de café da manhã. Mas pesquisas mais recentes indicam que, na maioria dos homens saudáveis, o colesterol vindo da dieta tem impacto modesto sobre o colesterol do sangue. O fígado regula o que entra e o que sai com mais inteligência do que se imaginava décadas atrás. E mais. O colesterol é literalmente a matéria-prima da testosterona, do cortisol e de praticamente todos os hormônios esteroides do corpo. Sem colesterol, não existe linha de produção hormonal. É a peça base da fábrica. Tanto o caipira quanto o de granja entregam colesterol. Nesse aspecto, são parecidos. A diferença está no contexto em que esse colesterol vem. Junto de quê? No caipira, ele tende a vir acompanhado de mais ômega 3, mais vitamina D e mais carotenoides, aqueles pigmentos que deixam a gema com cor mais alaranjada, quase laranja viva. Esses carotenoides ajudam a proteger o colesterol da oxidação durante o trajeto pelo organismo. A intensidade da cor da gema é, na prática, um indicador visual da concentração desses antioxidantes. Gema pálida e gema alaranjada não são apenas estética. Contam histórias diferentes do que aconteceu lá atrás, na vida da galinha. Antes de seguir para os próximos critérios, eu preciso pausar aqui um instante.
Muitos homens já tentaram resolver a queda de disposição depois dos 60. Mudaram alimento, cortaram açúcar, seguiram conselho de revista, de cunhado, de farmacêutico e não viram diferença. O problema quase nunca é falta de esforço. É que estavam agindo no sintoma, não na causa. E o que mais surpreende os homens que leram o Protocolo Bianca é a conexão entre escolhas alimentares aparentemente pequenas, como qual ovo colocar no carrinho, e a estabilidade hormonal depois dos 55, uma relação que quase ninguém associa, mas que faz toda a diferença com o passar das semanas. O guia alimentar do Protocolo Bianca já aplica essa escolha na rotina prática, do alimento certo ao horário certo, prato a prato, e o diário de 30 dias garante que você vai de fato sentir a diferença no próprio corpo. Eu deixei o link no comentário fixado para facilitar. Dá uma olhada e veja se esse ponto também está entrando na sua rotina sem você perceber. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Voltando aos critérios. Falamos de gorduras, de aproveitamento real e de colesterol. Agora vamos para o aspecto que muita gente esquece de pesar quando compara ovo: a praticidade. Aqui, o caipira perde. E perde com clareza. Não tem nuance. O ovo de granja convencional tem preço mais acessível. Está disponível em qualquer mercado de bairro. Tem validade impressa de forma padronizada. Cabe no orçamento mensal de qualquer família brasileira sem precisar fazer conta. Esse critério não pode ser ignorado. E eu não quero que você romantize o caipira a ponto de esquecer da realidade do bolso, porque a melhor escolha alimentar é aquela que você consegue manter na rotina por meses. Não é a perfeita que você compra uma vez no mês de aniversário e depois esquece. Um ovo caipira excelente que entra na sua mesa uma vez por semestre não vence um ovo de granja decente que entra todos os dias. Consistência é mais poderosa que perfeição. E hormônio, especialmente, responde a padrão, não a evento isolado. O critério 4 te lembra que a logística importa tanto quanto a biologia. O critério 5 vai numa direção que o homem aos 30 não precisa pensar, mas que aos 60 muda completamente o cálculo da escolha. Depois dos 55, o corpo do homem fica mais sensível à inflamação sistêmica de baixa intensidade. Aquela inflamação silenciosa que ninguém sente como dor, mas que está por trás da fadiga persistente, da queda de libido, da perda de massa muscular e daquela sensação de envelhecer mais rápido do que deveria. Pesquisas indicam que ovos de galinhas criadas em pasto tendem a apresentar perfil menos pró-inflamatório do que ovos de granja convencional alimentadas com ração rica em milho e soja. Não é mágica, é química. Química que faz diferença para o homem cujo corpo já não tem a mesma margem de tolerância de antes. E para o homem que toma medicação contínua, anti-hipertensivo, estatina, omeprazol, antidiabético. O que ele come passa a interagir com o que o medicamento já está tentando fazer. Uma alimentação que reduz inflamação de fundo torna-se ainda mais relevante quando há remédio crônico no jogo. O alimento não substitui o medicamento. Trabalha junto. E aqui, mais uma vez, o caipira tem uma vantagem técnica que cresce conforme a idade avança. Com esses 5 aspectos analisados, o quadro fica mais claro do que parecia no começo do vídeo. Não é uma escolha binária. E essa é a primeira coisa que você precisa internalizar. O caipira leva vantagem em 4 dos 5 critérios analisados: perfil de gorduras, biodisponibilidade, qualidade do contexto do colesterol e perfil anti-inflamatório. O de granja vence claramente em apenas 1: praticidade. E para o homem acima de 55, a escolha ideal é a combinação inteligente dos dois. Pior cenário, deixar de comer ovo, com medo do colesterol ou por desinformação. Melhor cenário, ovo caipira regular, 3 a 5 vezes por semana, comprado em produtor de confiança. Cenário suficiente,
ovo de granja decente, gema bem alaranjada, comprado em local sério, todo dia, sem culpa. E o cenário ideal real, que serve para a maioria, é alternar entre os dois, priorizando caipira quando viável e nunca pulando o ovo. Na prática, isso se traduz em escolhas simples. Quantidade: 2 a 3 unidades por dia, na maioria dos homens saudáveis. Horário: preferencialmente pela manhã, junto com fonte de gordura saudável, como azeite extra virgem ou abacate. Combinações: vegetais ricos em vitamina C, como tomate, pimentão e couve, favorecem a absorção dos minerais da gema. E o que evitar? Fritar em óleo vegetal refinado reaproveitado e cozinhar até a gema secar completamente, o que oxida boa parte do que importa. Antônio, 61 anos, comerciante de Salvador. Comia 4 ovos de granja por dia havia mais de uma década, sempre da mesma marca de supermercado. Não entendia por que a disposição não voltava, já que estava fazendo tudo certo no café. Quando passou a comprar caipira de um produtor local apenas 3 vezes por semana, em 4 semanas relatou que a primeira coisa que mudou foi a saciedade depois do café. Parou de sentir aquela fome às 10 da manhã que ele tinha como rotina. Carlos, 58 anos, contador em Belo Horizonte. Tinha parado de comer ovo durante quase 8 anos, com medo do colesterol. Herança de uma consulta antiga e de muito conselho de família. Sob orientação médica, retomou o consumo de caipiras 3 vezes por semana. O exame de 6 meses depois mostrou variação dentro do esperado pelo cardiologista dele. O ganho real, ele me disse, não foi no exame. Foi parar de evitar um alimento que estava do lado dele a vida inteira. Marcos, 64 anos, professor aposentado de Curitiba. Fazia questão do caipira, mas o orçamento de aposentadoria não permitia toda semana. A escolha que funcionou para ele foi alternar com inteligência, caipira nos dias em que tinha, granja com gema mais alaranjada nos demais. Em 3 meses, relatou que parou de chegar nas 11 da manhã com aquela queda de energia que tinha virado rotina silenciosa, e Sebastião, 67 anos, agricultor em Goiânia, sempre comeu ovo das próprias galinhas. Quando perguntei o que ele tinha de diferente em relação aos primos da cidade que tomavam medicação para tudo, ele riu e respondeu, com um copo de café na mão: "É o ovo, doutora. Tem que ter casca dura e gema dura. Não era ciência formal, mas era observação de 6 décadas, e muitas vezes o corpo entende o que a planilha ainda não traduziu. Em 5 critérios analisados, o caipira venceu em 4 e perdeu apenas na praticidade. A diferença entre os 2 ovos não está no preço, está na densidade de matéria-prima hormonal que cada unidade entrega ao seu corpo a cada manhã. Para o homem acima de 55, a escolha do ovo deixa de ser hábito automático e passa a ser estratégia silenciosa de sustentação hormonal. Você não precisa virar produtor rural para mudar isso. Não precisa de suplemento caro, nem de exame complicado, nem de revolução na dieta. Precisa só prestar atenção na próxima vez que pegar a caixa de ovos no mercado e tomar uma decisão diferente. Uma única decisão diferente, todo domingo. É assim que o corpo vira, depois dos 60, por decisões repetidas, não por gestos heróicos. E é por isso que eu tenho um pedido. Não, um desafio. Escolha uma coisa que você aprendeu neste vídeo, apenas uma, e implemente amanhã. Não a lista inteira, uma coisa só. Pode ser começar a olhar a cor da gema antes de comprar. Pode ser experimentar caipira por 2 semanas e reparar como o corpo responde. Pode ser simplesmente parar de pular o ovo no café da manhã. Quando fizer isso, volta aqui e me conta o que sentiu. Eu vou estar lendo cada comentário. E enquanto a gente está aqui, compartilha este vídeo com um amigo que come ovo todo dia, mas nunca parou para pensar qual ovo está comendo. Ele precisa saber dessa diferença, e talvez seja o motivo por trás de muita coisa que ele anda sentindo. Você tem a informação e sabe qual é a escolha certa. E o próximo passo é colocar isso na rotina, todo dia, sem precisar reinventar do zero. O protocolo Bianca organiza isso em um método estruturado para homens acima de 60. O guia alimentar já aplica essa escolha na prática, do alimento certo ao horário certo.
E o diário de 30 dias garante que você vai de fato sentir a diferença. Homens que fazem as escolhas certas não fazem isso porque é fácil. Fazem porque decidiram que o próprio corpo merece. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está no comentário fixado. Eu deixei lá para facilitar. Pequenas mudanças, levadas a sério, fazem diferenças que o calendário não apaga. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo, não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.